Boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer a presença dos nossos oradores convidados, João Cavacas, COO e co-founder do Clube Finanças, e Sérgio Rodrigues, especialista em finanças pessoais. Agradecer também a presença do moderador da mesa, Lourenço Marques, administrador do NE. Agradecer ao Economics por proporcionar ao EAPP a oportunidade de estar presente neste programa e, por fim, um agradecimento especial a todo o público aqui presente, até porque a vossa presença dá sentido a tudo isto. O projeto Economicamente Ativos, Politicamente Presentes nasceu com a ambição de proporcionar aos jovens a oportunidade de desenvolverem capacidades que não desenvolvem no ensino tradicional, tais como poupanças pessoais, investimentos, entre outros. Mas também poder aproximá-los da atualidade política e criar neles a vontade de participar ativamente na sociedade através de decisões políticas conscientes. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença. Espero que gostem deste painel. Deixo-vos agora na companhia desta maravilhosa mesa. Obrigado. Boa tarde a todos. Vamos agora dar início então ao último momento formativo do Economics. Agradecer outra vez ao João e ao Sérgio por estarem cá. E para começar um tema tão importante como a literacia financeira, gostava de perceber e que, se fosse possível, que recuassem um pouco no tempo e me explicassem como é que foi, o que é que vos atraiu e quando é que começaram neste mundo dos investimentos. Eu posso começar a dar o meu feedback. Antes de mais, obrigado aqui pelo convite para estar aqui. Fico sempre muito feliz por ver este tipo de iniciativas e que cada vez mais existem. É mesmo muito importante falar sobre literacia financeira, falar sobre dinheiro. E recuando um bocadinho no tempo, eu tinha 18 anos na altura e eu comecei um bocadinho a perceber sobre isto, um bocadinho aos empurrões. Foi mesmo por necessidade. Porque eu não tenho nenhum background de finanças. Aliás, agora tenho, porque entretanto tirei mestrado em finanças, mas na altura não tinha. Eu no secundário vim de desporto, ou seja, nada a ver. E quando fiz 18 anos tive acesso ali a algumas poupanças que os meus pais foram colocando de lado para mim. E eu no espaço de um ano e meio, consegui gastar o dinheiro praticamente todo. Foi algum dinheiro ainda e eu até hoje não consigo perceber para onde é que ele foi, mas foi mesmo uma necessidade de começar a perceber, ok, eu tenho estas poupanças, onde é que eu as vou investir? E na altura, e o Sérgio também se deve recordar disso, na altura não existiam assim tantos criadores de conteúdo, não existia assim tanto conteúdo gratuito em português e foi muito livros, conteúdo até de criadores de conteúdo estrangeiro e, portanto, foi um bocadinho por essa ordem de ideias que eu comecei a procurar como colocar o meu dinheiro a render. Eu sabia perfeitamente que aquilo que eu tinha feito foi um erro brutal, não queria que se repetisse e, portanto, um dos meus objetivos hoje também é ajudar as pessoas que aqui estão a não cometer esse tipo de erros que acho que são muito graves. Foi mais ou menos desta forma que eu me comecei a interessar aqui por este tema. Ora, boa tarde. Obrigado aqui pelo convite, em primeiro lugar, e obrigado a todos por estarem aqui. A minha história neste mundo começa daqui a pouco há 20 anos, que sou um bocadinho mais velho do que o João, e começa quando eu entrei na faculdade em 2008. Eu estudei gestão, portanto, eu até sou da área, digamos assim, mas posso já dizer que não aprendi nada sobre este mundo dos investimentos, nada prático que realmente hoje faça muita diferença. Não aprendi rigorosamente nada dentro das salas de aula. Tive a sorte, porque foi uma sorte, apanhar dois colegas que investiam na altura, porque eu já trabalhava e estudei em pós-laboral, quase toda a gente já trabalhava e, portanto, havia ali dois colegas que já faziam investimento em ações e nós demos bem por outro motivo qualquer e, por acaso, calhou bem e comecei-me a interessar neste mundo dos investimentos por eles e por isso eu digo sempre que não aprendi nada dentro das salas de aula, aprendi bastante fora. Até porque em 2008 eu acho que o Instagram nem sequer existia, nem o YouTube, pelo menos não existia nesta realidade que nós conhecemos agora, fácil acesso. E por isso nem sequer era uma questão de não haver criadores de conteúdo, é que não havia plataformas sequer para o criar. E portanto o que havia eram livros maioritariamente norte-americanos, com todas as diferenças em termos económicos, fiscais, de tipo de produtos, tipo de perfis, experiência, capital, era tudo muito diferente e era muito difícil adaptar à nossa realidade de cá. Ainda assim foi uma área que me interessou bastante e que comecei, com a ajuda dos primeiros colegas, a fazer as coisas por mim e que depois, informalmente, comecei eu também a ajudar outros colegas, a ajudar os familiares, etc. Até que, acelerando bastante para 2020, de repente, Covid, tempo livre, porque não havia nada para fazer, não sei se lembra do que era a nossa vida há 5 anos e qualquer coisa, não havia nada para fazer, eu tinha o meu trabalho nas 9 às 6, digamos assim, em teletrabalho, chegava às 6 da tarde, fechava o portátil, pronto, está feito.
E nessa altura, sim, já começavam a aparecer alguns criadores de conteúdo em Portugal que eu seguia porque era um tema que me interessava e comecei aí um projeto na altura chamado Finanças dos 90, foi o primeiro nome que tive, e que, pronto, ao fim, começou como um hobby para passar o tempo e, obviamente, para poder partilhar, utilizar este poder das redes sociais, da criação de conteúdos para chegar a mais pessoas, mas de certa forma era um hobby para ocupar o tempo de uma forma produtiva, acabou por se transformar no trabalho a tempo inteiro 3 anos depois. Portanto, foi uma coisa que até não correu mal. Deu resultados, portanto. Deu resultados, certo. E até abordando uma coisa que tu também acabaste por falar, nós sendo estudantes de economia também, eu pelo menos senti um certo falhar na questão dos investimentos, uma falta de pragmatismo, digamos, durante a licenciatura, que não traduzia essa mesma vertente prática. E até mesmo abordando aqui um tópico que o João falou, a questão da quantidade de influencers cada vez mais falam sobre isto e traduzem uma felicidade, e será que esta mentalidade faz sentido? Sim, eu posso dar o meu feedback em relação a isso. Se na altura em que eu comecei não existiam praticamente influencers a falar sobre este tema, hoje existem muitos e existe muita desinformação também. Se alguém algum dia vos prometer algum tipo de ganho rápido, ganho fácil, algum tipo que vocês conseguem identificar logo que aquilo é um esquema, e eu também já caí num esquema desse género, um esquema de pirâmide na altura quando tinha 18 anos, e isto vem muito da falta de literacia financeira que cada um de nós tem. E isso não se aprende nas faculdades. Eu, apesar de ter depois mais tarde ingressado no mestrado em finanças, eu não aprendi lá nada prático para aquilo que são os meus investimentos. Uma pessoa aprende a calcular a volatilidade, o beta, o risco, e aprende-se que o beta é igual, aliás, que o risco é igual à volatilidade, e depois, quando nós começamos a investir, se calhar percebemos que aquilo é um bocadinho diferente, mas foi muito por aí. O horizonte, nós, aquilo que temos que pensar, ainda para mais sendo nós jovens, se calhar todos na casa dos 20, temos que pensar que temos um horizonte muito grande pela frente. Se calhar nós vamos começar a investir hoje, para na altura da reforma, para os 40, 50 ou 60 anos, nós conseguirmos retirar ali o nosso pé de meia para a reforma, como vocês também já devem saber, vai ser muito pouca, no meu caso, daqui a 40 anos, se existir reforma na altura, e por isso o que nós tentamos sempre fazer é tentar eliminar aquela narrativa de curto prazo, aquela narrativa de ganhos fáceis, ganhos rápidos, e tentar sempre focar num horizonte temporal de 20, 30, 40 anos. E eu penso que até é Warren Buffett que diz esta frase, que é, agora focado na parte do investimento em ações, que é aquilo que nós defendemos dentro do Clube de Finanças. Se nós não estamos preparados para comprar uma ação e mantê-la em carteira durante 20 anos, então se calhar não devíamos comprar aquela ação e não devíamos sequer começar a investir. O meu feedback em relação a isso é muito neste sentido, de sempre olhar para o longo prazo. Vamos lá ver. Momentos de sorte existem. Pode acontecer eu realmente comprar uma coisa qualquer, investir numa coisa qualquer e aquilo correr muito bem. Mas dá jeito é que hajam mais momentos de sorte do que de azar, não é? Sim, ok. Lá está. Ninguém faz ideia do que é que vai acontecer nos mercados. Isto fica perfeitamente claro. Em qualquer tipo de investimento, ninguém consegue prever nada. Ok? Nós estudamos, avaliamos, tomamos decisões, ponderamos risco, ponderamos potenciais recompensas, fazemos este trabalho todo na expectativa de termos razão mais cedo ou mais tarde. Mas ninguém sabe realmente se aquilo vai correr bem ou não. Não é? Obviamente há formas de, quando fazemos, e pegando aqui na questão do Warren Buffett, o famoso investimento em qualidade, eu sei que se eu investir numa empresa que tem bons fundamentos financeiros, tem uma boa demonstração de resultados, tem um bom negócio, tem bons motos, a probabilidade daquilo correr bem em termos de investimento é maior. Mas é sempre uma probabilidade. Ok? Por isso lá está. Há momentos de sorte. E há realmente anos, e dávamos há bocadinho, ele ia falar da questão do ouro. Quem é que previa há um ano que o ouro este ano ia subir quase 50%? Ninguém. Não é? Ninguém, porque senão toda a gente tinha comprado ouro. E acho que não foi isso que aconteceu. No entanto, por isso, há coisas que acontecem, ok? Mas utilizando este exemplo do ouro. Agora é muito giro falar do ouro porque está a subir 50%. Mas e os anos todos para trás que se virmos o gráfico aquilo tem pouco ou nenhum interesse? Aí já não é muito interessante falar. E estávamos a falar, eu tenho ouro em portfólio e estou muito contente este ano. Mas tive que aguentar os anos anteriores onde aquilo não aconteceu grande coisa. Mas eu agora anualizo o meu investimento, anualizado, não está nada mal. Porquê? Porque tenho um ano em concreto que foi muito bom e muito acima do normal. Isto tudo é investimento, ponderar isto tudo. Agora, obviamente, ninguém consegue garantir absolutamente nada. E a melhor forma de ganhar dinheiro com o trading é vendendo cursos de trading. Pronto.
E o problema aí é quem ganha o dinheiro é quem está a vender o curso, não é necessário, e ganha dinheiro com o curso, não necessariamente com o trading. São coisas muito diferentes, ok? Nada contra quem tem cursos e vende cursos, desde que sejam bons, nada contra isso, ok? A perspectiva do longo prazo, revejo-me totalmente, faz sempre muito mais sentido, a probabilidade de correr bem é muito maior. Agora vamos ter que tolerar anos menos bons, anos péssimos, como foi o 2022, por exemplo, foi um ano terrível, onde foi muito difícil ganhar dinheiro, seja no que for, fez parte. Mas depois o 23 foi ótimo, o 24 foi ótimo, o 25 está a ser muito bom, e tudo isto é investimento. Sim, ou seja, naturalmente que ambos defendem um investimento a longo prazo e também abordando a questão mesmo das reformas, com uma tendência demográfica que, a princípio, irá haver um envelhecimento, possivelmente não saberemos qual é que vai ser o tamanho da nossa reforma, devemos já também ter esse pensamento a longo prazo. Mas também temos que perceber, a nível da própria gestão do orçamento, será que faz sentido para nós, já sendo estudantes, e mesmo para Portugal, um país com salários relativamente baixos, como é que se faz sentido chegar ao fim do mês e conseguir poupar para fazer esses mesmos investimentos, e principalmente nós como estudantes, já tendo tantos custos, é possível? É assim, eu compreendo que numa fase inicial, e isto também aconteceu comigo, hoje em dia consegue-se começar a investir com muito pouco dinheiro. Eu, na altura, quando comecei a comprar um ETF, o IWDA, na altura, e comecei a investir com um pouco mais de 50 euros. Portanto, é sim possível. Agora, se são esses 50 euros por mês que vão fazer com que uma pessoa consiga atingir o seu objetivo, provavelmente não. O que eu diria é que, quando uma pessoa entra no mercado de trabalho, e se provavelmente eu sinto que não consigo poupar aquilo que eu gostaria de poupar, aquilo que eu tenho que fazer é investir em mim e tentar procurar uma melhor alternativa de trabalho. Porque aquilo que eu defendo é muito. As pessoas às vezes olham para os investimentos como uma remuneração. Mas, na minha opinião, não o é. Ou seja, é uma fonte de nós multiplicarmos aquilo que são as nossas poupanças. Mas essas poupanças nós temos que as conseguir ter. E, provavelmente, se nós temos uma pessoa que ganha um ordenado mínimo, eu sou um jovem, ganho um ordenado mínimo, aquilo, se calhar, que eu tenho que me preocupar, antes mesmo de começar a investir, é investir em mim mesmo, começar a aumentar aquilo que é a minha remuneração, procurar um trabalho melhor, fazer um curso, fazer uma formação que me permita ganhar mais, para eu, sim, começar e conseguir ter um bocadinho mais de dinheiro para começar a investir. Acho que é muito nesse sentido. As pessoas às vezes olham para o investimento como uma fonte de remuneração, e pode ser no futuro, mas numa fase inicial onde nós não temos esse capital, se calhar, para começar a investir, a melhor forma é investindo pouquinho, por exemplo, através de um ETF, como eu comecei. Mais tarde fui começando a perceber também como é que funcionavam as ações individuais e depois ingressei por esse caminho. Mas pode ser uma estratégia começar desta forma, com pouco dinheiro, e investindo no nosso conhecimento e também no nosso desenvolvimento. E mesmo tendo em conta a inflação, pronto, que existe e em princípio continuará a existir, mesmo que seja um ETF ou uma ação com baixa rentabilidade e com pouco risco, sempre é melhor do que um dinheiro por baixo da cama, mal guardado. Nós, quando falamos de investimentos, estamos a falar de rentabilidade sobre capital. E o ganhar 10% sobre 5 mil é mais do que 10% sobre 50. Ponto. Acho que estamos todos de acordo com esta matemática, não estamos? Ok? E é sempre 10%. Mas qual é a diferença? É que, num lado, eu tenho mais capital aplicado. E é por isso que todos nós, e agora, preparem-se, isto vai ser um bom corte depois para o Instagram, que é para dar polémica, temos que ganhar mais dinheiro. E não temos que ter problemas em relação a isso. Portugal é um país miserável em termos de ordenados mínimos e ordenados médios. Ok? Onde temos, e até agora a questão política que também está na ordem do dia, não é? Chegarmos ao ordenado mínimo acima dos 1.000 euros em 2028. 920, depois 970 e depois 1.020. E, portanto, mais 3 anos para ganhar um ordenado mínimo de 1.000 euros. E estamos a falar do mínimo, não estamos a falar do médio. E estamos a falar de brutos, nem sequer estamos a falar de líquido. Portanto, esta questão de temos que ganhar mais dinheiro. Ponto final. Porque a partir do momento em que nós ganhamos mais dinheiro, temos mais capacidade de investir. E depois uma rentabilidade sobre esse capital superior é melhor. Porque sim, ganhar 200% é muito giro. Mas se for sobre 10 euros, muda nada a minha vida. Não é? Eu tenho que ter capital inicial e depois, ao longo do tempo, para alimentar esta máquina que sim, depois, dando tempo suficiente e correndo tudo bem, me trará algum resultado interessante para mim. Mas eu tenho que a alimentar em primeiro lugar. Por isso, começar com 50 euros é ótimo. Hoje em dia há plataformas que até com 10 euros é possível investir. Ótimo. Qualquer coisa é melhor que zero. Mas não vai mudar a vida de ninguém. Okay? E aí eu vou ter que pegar naquilo que o João estava a dizer e reforçar esta mensagem. Não é irmos atrás do patrão e dizer quer ganhar mais. Não, é trabalharmos em nós, aumentar as nossas competências, fazermos formação,
experimentarmos projetos diferentes, experimentarmos áreas diferentes, desenvolvermos, ganharmos esse valor, para depois podermos ir, vou usar a expressão, cobrar esse valor. Okay? A minha última experiência profissional por conta de outra foi na área de recursos humanos e, portanto, estive do lado de dentro da empresa. Uma empresa com 1000 e poucas pessoas na altura que eu saí. Okay? E eu estava na parte de processamento salarial também, e que fazia parte do processo de aumentos, etc. E eu vi estas conversas a acontecer do que é ganhar mais. Certo? Ok, eu também. E agora? Isto não nos vai levar a lado nenhum. Não é? É muito diferente nós fazermos o trabalho e depois irmos... Eu estou a usar a expressão cobrar para simplificar, ok? Cobrar, a dizer, olha, eu fiz isto, isto, isto e isto e acho que merece ser mais bem pago. Duas coisas podem acontecer, ou sim ou não. Se for sim, ótimo. Se for não, alguém vos vai reconhecer essas competências do outro lado qualquer. Okay? É uma responsabilidade nossa. A partir do momento em que passamos a responsabilidade para o chefe, está fora do controle. Mas isso é uma coisa muito mais fácil, não é? Temos que ser nós a assumir esta responsabilidade, fazer o trabalho, ganhar mais e depois vai ajudar tudo o resto que vem para a frente na parte dos investimentos. Claro que sim. Eu tenho aqui uma citação que o Sérgio disse no Instagram, que era: antes admirava quem andava de Porsche, usava um Rolex e vivia numa mansão. Hoje admiro quem anda a passear no parque numa terça-feira qualquer. Numa sociedade em que se glorifica a aparência, como é que surgem que os jovens podem resistir à pressão de ostentar e abraçar a modéstia como uma forma de construção de património? Essa frase, eu gostei dessa frase que foste lá roubar. E eu acho que tudo tem o seu timing, ok? É perfeitamente natural que quando somos mais novos haja esta parte material que nos interessa muito. Eu passei bons anos da minha carreira numa das grandes consultoras, numa das Big Four, e, portanto, este conceito material é muito visível. Nós vemos os Porsche, vemos os Rolex, vemos as mansões e pensamos, com 20 e poucos anos, pensamos, graças, é isto é que eu quero. E depois o tempo vai passando, vamos ficando um bocadinho mais velhos, e eu tenho 38, ok? Não tenho 74, só para desmistificar. Mas claramente há uma mudança que só o tempo vai trazer. E à medida que vamos experienciando um bocadinho mais, vivendo um bocadinho mais, começamos a perceber, e atenção, há pessoas que vão continuar a valorizar isso e está tudo bem, nada contra, depois ganham dinheiro de forma honesta para alimentar tudo isso, perfeitamente de acordo, mas eu conheço muita gente que depois começa a perceber, se calhar não, vou estar a meter 300 mil euros num Ferrari, com 300 mil euros compro não sei quantos anos da minha vida sem fazer nada. Se calhar eu prefiro ir passear no parque à terça-feira à tarde e pronto. É uma questão de objetivos, e quando nós percebemos, numa altura em que se fala muito da questão da independência financeira, é um tema quente, não é? Da reforma antecipada, e percebemos que não é uma questão de tempo, é uma questão de dinheiro. Eu preciso de dinheiro para não ter que fazer nada. E começamos a perceber, ok, mas se eu meter ali no Rolex e no Ferrari, o que eu estou a fazer é a atrasar isto tudo. Simplesmente estou a consumir o meu tempo que podia usar para outra coisa qualquer. E começamos a fazer contas e percebemos que, afinal, para termos uma vida que nos satisfaz integralmente e nos qual somos muito felizes, não precisamos assim de tanto. Precisamos sempre bastante, ok? Ainda é um número simpático. Mas é muito diferente quando começamos a retirar os Ferraris e os Rolexes. É uma questão de escolhas, perspectiva de vida. Sei qual é a minha, gosto muito da minha escolha, estou muito satisfeito. Cada um terá a sua. Sim, e já agora comentando também a tua frase, Sérgio, eu identifico-me muito com isso, porque eu agora tenho 26 anos, na altura tinha 18, e quando comecei a investir, defini, o meu objetivo é ter um Ferrari, ou ter um bom carro, ou comprar uma boa casa. E à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos percebendo, ok, se calhar não é isto que eu quero, se calhar não preciso de um Ferrari. Se tiver um Ferrari, boa, mas se calhar não preciso de um Ferrari. E hoje consigo olhar para aquilo que é o meu objetivo e colocar de lado tudo aquilo que eram as aparências que se calhar eu gostava quando tinha 18, 19 anos, uma pessoa ir sair à noite e levar um bom relógio, levar uma boa t-shirt ou uma boa roupa. Hoje se calhar não ligo a isso. Prefiro, e digo que o meu objetivo é no futuro ter liberdade. Liberdade para trabalhar quando eu quiser, para trabalhar num projeto pessoal e ter a liberdade de trabalhar, se eu quiser trabalhar só de manhã, se quiser trabalhar só de tarde, ir dar um passeio ao parque, fazer aquilo que eu quiser, onde eu quiser. Portanto, eu hoje invisto muito com esse sentimento de um dia poder ter esse sentido de liberdade. Ou seja, cada vez mais, e ao longo do tempo, enquanto amadurecem, percebem que esses tipos de compras acabam por não satisfazer e que cada vez existem outras prioridades. Então percebem que, como candidatos, como presenciais, que perdem um bocado de valor com medidas de Ferraris oferecidos aos portugueses. Mas agora... Mas o vinho canalizado, se calhar... Se calhar dava jeito, vou uma sexta à noite. Mas agora, pensando num novo horizonte de 5 a 10 anos, fazendo também uma retrospectiva de certas características de modelos de negócios que apareceram, como a sustentabilidade e a própria inteligência artificial, que
que acaba por estimular cada negócio. Eu gostava que vocês recomendassem para nós jovens perceber como é que nós podemos chegar a essa informação, ou seja, não pretendo uma recomendação neste momento de uma ação em si, mas de como é que nós nos podemos informar e estar atualizados dentro o que é que poderá ser promissor. Sim, nesse sentido, da inteligência artificial, um dos pontos que nós analisamos, quem fala de inteligência artificial fala de qualquer outro setor e indústria. Nós no Clube Finanças, esse é um dos pontos que nós analisamos sempre numa empresa, que é as perspectivas da indústria. E para que é que nós vamos investir numa indústria que, se calhar, nos últimos anos não tem tido crescimento nenhum, que está estagnada, que as outras empresas concorrentes dessas estão estagnadas também e que as perspectivas para o futuro são muito más. Em relação à inteligência artificial em concreto, hoje fala-se muito de uma bolha de AI. Toda a gente fala disso, que o mercado vai rebentar a qualquer momento. Aquilo que é importante nós percebermos é quais é que são aquelas empresas, e se calhar não vão ser assim tantas, quais é que são aquelas empresas que vão conseguir beneficiar, e muito, e já beneficiam hoje, com a inteligência artificial. Porque eu acredito que a inteligência artificial não vai de todo substituir as pessoas. Vai fazer com que essas pessoas sejam mais produtivas. E quando nós temos uma empresa que, através da inteligência artificial, consegue ser 50, 100 ou 200 vezes mais produtiva, então se calhar aquela é uma boa empresa para investir. E é preciso, hoje em dia, com tudo isto que se fala da bolha da AI, conseguirmos dividir entre aquelas empresas que sim vão ser indispensáveis no futuro, com aquelas empresas que se calhar fala-se hoje em dia e que se calhar daqui a 5, 10, 12 anos já não existem. Hoje fala-se muito, por exemplo, da OpenAI, uma empresa que fatura cerca de 1%, acho eu, ou 10%, já não me lembro em concreto do valor, fatura cerca de 10% do valor total de compromissos que já tem assegurado para pagar até 2030. E, portanto, é muito fácil nós cairmos nesta tentação de que estamos mesmo numa bolha. O que eu acho que é importante é, neste sentido, perceber quais é que são as empresas mesmo que vão conseguir tornar-se mais produtivas e as empresas que não vão morrer também com a inteligência artificial. Por exemplo, a Adobe é uma das empresas que tem sofrido muito. Eu não sou especialista na Adobe, não estou muito por dentro do negócio, nem sou utilizador sequer, mas é uma das empresas também, por exemplo, que tem sofrido muito com as expectativas de que poderá ser substituída por AI. Portanto, acho que nesse sentido o que se deve ser feito é fazer a distinção entre as empresas que sim, dentro da inteligência artificial, vão conseguir tornar-se mais produtivas e os negócios que vão morrer pelo caminho. Pela primeira vez vou discordar do João. Estava a demorar a chegarmos a um ponto onde não é necessariamente não concordamos. Vou dar uma visão alternativa, que é, ok, a inteligência artificial está a mudar completamente o nosso mood. Discordamos porque eu acho que, aliás, já está a tirar trabalho a algumas pessoas e irá continuar nesse caminho e, inevitavelmente, há pessoas que vão ter que se reconverter para outra coisa qualquer. Não sei bem o quê, mas alguém vai ter que descobrir isso de alguma forma. E, portanto, nós temos este caminho de inteligência artificial focado ali em meia dúzia de empresas, basicamente, que se autoalimentam entre elas, e é uma coisa muito, muito concentrada, mas claramente está a ter um impacto brutal. Podemos ir por aí, ou então podemos ir por um caminho mais simples, que é o que é que o mundo sempre precisou, continua a precisar e continuará a precisar. Continuamos a precisar de empresas da área da saúde, continuamos a precisar de utilities, por isso eletricidade, continuamos a precisar de defesa, cada vez mais, e estou só focado nas ações, nem sequer estamos a falar das outras classes de ativos todas, ok? Portanto, temos estas duas visões, que é, podemos tentar ir atrás da moda, com as devidas aspas, que é, neste momento a inteligência artificial, há 20 anos foi a .com, e antes tinha sido outra coisa qualquer, e andamos atrás destas modas, e às vezes dá e às vezes não dá, e corremos este risco de não conseguir acertar naqueles 10% de empresas que realmente sobrevivem, que foi o que aconteceu na bolha .com no início do milénio, ok? Ou então, simplificamos um bocadinho isto e pensamos, ok, fundamentalmente o que é que o mundo precisa e que empresas é que estão a vender estes serviços. E eu, em vez de olhar para uma OpenAI, prefiro olhar para uma Unilever. Por exemplo, uma Procter & Gamble. São empresas, uma Coca-Cola, são empresas gigantes que vocês vão ao supermercado e o supermercado tem para aí 10 empresas, se calhar. Aquelas centenas de marcas que vocês veem no supermercado, se começarem a olhar para a parte de trás, ver quem são as empresas que produzem aquilo, são 10, se calhar. E, portanto, eu prefiro, se calhar, olhar para ali e perceber isto é muito mais seguro. A questão do risco de investimento é uma questão que dá muita discussão, não é? Mas eu, se calhar, prefiro ir por este caminho, que isto funciona há décadas, para não dizer há séculos em alguns casos, e é muito provável que as pessoas continuem a precisar disto. Eu dou sempre o exemplo. Quando é que a Renova vai entrar em falência? Quando é que as pessoas vão deixar de comprar papel higiênico? A Renova, tecnicamente, não está acotada. É um exemplo fraco, mas percebe o conceito.
Nunca. E sempre que há uma crise, vende-se mais papel higiênico, não é? Há Covid, papel higiênico, vai-se lá saber porquê. E por isso, se nós olharmos, é esta ideia de olhar ao negócio, muito além do olhar ao logotipo e olhar ao gráficozinho que está lá a subir, é olhar ao negócio. Um negócio que seja básico, estável, que toda a gente sempre precisou, toda a gente continua a precisar e que provavelmente irá precisar, a probabilidade disto correr bem é gigante. Por isso, o meu risco baixa drasticamente, obviamente o meu potencial de rentabilidade também, certo? Mas fica aqui uma visão alternativa a olharem para o mundo e simplificarem o mundo e o que está à nossa volta, em vez de irmos atrás agora da inteligência artificial e daqui a uns anos outra coisa qualquer. E o meu tópico também agora, como uma das últimas perguntas, também era um bocado procurar essa definição de, no meio do novelo de problemas, quando uma pessoa completamente inexperiente vai a uma aplicação de trading, de investimentos, no meio desse novelo de problemas, por que fio é que deve começar a puxar? E como é que deve ser tomada essa primeira decisão? Isso tem alguma recomendação dessa mesma decisão, como já começaste a falar, dessas necessidades que possivelmente vão continuar? Que mais recomendações é que vocês têm? Força. Ora bem, recomendações concretas nenhumas, ok? Atenção, eu dei o exemplo Unilever, Procter & Gamble como meros exemplos de gigantes, ok? É só isso, não é para agora em todos a correr comprar. Declaração de interesses não tenho, ok? Nem uma nem outra em carteira, pelo menos diretamente. Na minha opinião, quem está a começar a investir, começar por ações é um mau começo, ok? Eu adoro obrigações, eu sou fã de obrigações, que obviamente não são de todo, genericamente falando, tão rentáveis. Ou pelo menos a expectativa não é tão grande, nem pouco mais ou menos. Mas eu sou fã de obrigações. Porquê? Porque para o meu perfil eu sou investidor de cash flow. Eu quero é dinheiro entrar na conta. E as obrigações são ótimas, porque são altamente previsíveis. Tenho uma taxa de juros, tenho um plano do pagamento de cupons, sei quando é que aquilo vai entrar, prevejo tudo, não vendo durante o prazo, não há ali volatilidade nenhuma, no final tenho o meu dinheiro de volta em 99% dos casos, excluindo clubes de futebol. Clubes de futebol nunca corre bem. Mas pronto, e por isso eu sou um grande fã de obrigações, porque para o meu perfil de investidor, que procura essencialmente fluxo de caixa, é altamente previsível, e a questão da volatilidade, que muitas vezes, e como o João disse há bocadinho, há sempre esta ideia que risco é volatilidade. Isso não é verdade, ok? Volatilidade, sim, é uma perspectiva, é uma forma de olhar para isto. Uma coisa mais volátil não é necessariamente mais arriscada só porque sim. Mas as obrigações são muito menos voláteis, ok? E se eu posso estar ali com uma coisa bastante previsível, bastante estável, a pingar alguma coisa de X em X tempo, funciona muito bem. Para manter esta máquina a funcionar e também para testar a minha tolerância a essa tal volatilidade, porque ela existe. Em mercado secundário, menos do que o mercado acionista, de uma forma geral, mas existe. Se eu for para um ETF de obrigações, existe. Menos do que um ETF de ações. E dá para testar. E eu gosto sempre de dizer uma coisa que é, a maior parte das pessoas acha que o dinheiro lhes tira o sono. E não é o objetivo é exatamente o contrário. O dinheiro é para nos dar boas noites de sono. E por isso, se eu vou dormir à noite super preocupado com o que é que vou ver amanhã na aplicação da corretora, eu estou a fazer alguma coisa mal. Não é suposto. Eu tenho que dormir descansado. E por isso, se eu começar a investir nas obrigações, ou nos ETFs de obrigações, governamentais, corporativas, mercados emergentes, pois cada um faz o subgrupo que quiser, e eu já não durmo bem à noite com aquela volatilidade, então eu não posso fazer mais nada. O mercado de ações não é para mim. É a minha opinião. Durmo bem à noite, estou tranquilo com isso. Ok, então vamos dar aqui um passo para as commodities, para as ações, para outra coisa qualquer. Portanto, eu acho que para quem está a começar, o mundo das obrigações, não só por serem produtos muito mais simples de entender e de analisar, mas por tudo isto que eu também estava a dizer, acho que são um ponto de entrada muito interessante e muitas vezes esquecido. Em relação à primeira questão de por onde é que nós devemos começar, isto também não é recomendação financeira, mais uma vez, é sempre importante dizer isto, mas eu dou sempre o meu exemplo, porque apesar de eu ser apologista de investimento em ações individuais, porque tenho um horizonte temporal muito grande pela frente, eu consigo reconhecer que numa fase inicial onde nós não temos tanto capital para começar a investir, como já falamos, por vezes é difícil nós conseguirmos montar um portfólio com ações de qualidade diversificado. Ter 8, 10, 12 empresas no portfólio com 50 euros. Eu diria que é praticamente impossível, a não ser que andemos a comprar ações fracionadas. Portanto, dessa forma, aquilo que eu acho que é o melhor é começar com algo que seja simples. Se forem obrigações, se forem ETFs, coisas simples e que as pessoas consigam compreender. Eu diria que um ETF é uma coisa que, ou inicialmente, qualquer pessoa consegue compreender que aquilo é um cabaz, é um conjunto de ações
ou eu compro um ETF do S&P 500, estou exposto à parte dos Estados Unidos, às 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Se eu compro um IWDA, estou exposto na mesma muito aos Estados Unidos, mas também com uma parte do resto dos mercados desenvolvidos. E, portanto, acaba por ser um bom instrumento para nós começarmos e, se no futuro quisermos passar para ações individuais, pelo menos dar-nos aquele tempo para ir começando a aprender, que é preciso ter algum conhecimento para isso. Em relação só ao risco e à volatilidade, sim, a volatilidade pode ser uma medida de risco, mas nós, se formos investidores de longo prazo e estivermos a olhar para um horizonte temporal de 20, 30 anos, pouco nos interessa aquilo que foi a volatilidade durante o caminho, não é? No limite, essa volatilidade pode até ser uma oportunidade para eu conseguir comprar ações de qualidade, de boas empresas, a preços mais baixos, sim. Podemos terminar então esta sessão, acho que foi bastante explicativa, mesmo para quem pretende dar um primeiro passo, não poder deixar de agradecer a vossa presença, João, Sérgio. Muito obrigado por terem cá estado, obrigado a todos também que vieram. Obrigado.